operacional da Trader 1K, conheci o Léo, né? Nem precisa dizer como que a minha história com o Léo evoluiu. Também foi a pessoa certa na minha vida. Entrou mais uma pessoa certa na minha vida. Por quê? Já vou falar para vocês. Não adianta vocês entenderem sobre regiões de mercado, que é o que eu domino hoje, se vocês não entenderem qual é o melhor ponto para entrar na hora do clique. Então, o previsão de alvos, né, ou entender sobre as regiões de mercado, vai te dar o contexto da história. E o contexto da história, ele com toda certeza ele é o mais importante no teu dia como trader. A grande maioria das pessoas que não sabem o que estão fazendo no mercado é porque justamente não geram contexto. Ou seja, elas não sabem se elas querem comprar ou se elas querem vender. Elas estão esperando algum movimento ali no dia para dizer se ela compra ou vende. Mas o mercado não é assim que funciona. Então, saber ler o contexto é o grande passo que você dá na tua trajetória como trader. Saber se você quer ser comprador ou se você quer ser vendedor. Como assim, Glauco? O gráfico fala e as regiões vão te falar para isso. Elas vão te falar qual é o melhor momento. Nem toda hora é hora de negociar no day trade. Assim como nem toda hora é hora de você abrir um trade. Então, quando eu entrei lá no operacional da Trader 1K, isso ficou fantástico, porque o Léo, ele fala justamente do ponto de entrada no day trade, né? Máxima, mínima 50%. Então, quando eu juntei essas duas coisas, os meus resultados ficaram violentíssimos. Eu comecei a ter excelentes resultados financeiros, aqui nós estamos falando de resultados financeiros, e aí, óbvio, eu comecei a mandar mensagem para o Léo. Então, eu estou falando isso para vocês saberem que o Previsão de Alvos, ele não nasceu em julho do ano passado. Ele vem de muitos e muitos meses atrás, para não dizer anos, quando eu comecei a estudar sobre regiões e comecei a ver que isso dava certo. Porque eu era aquele cara que eu já desenhava o movimento do gráfico, eu já especulava. Trader é um grande especulador, você tem que saber especular. Eu já especulava bem. Mas eu não ganhava dinheiro. Eu sabia que o mercado ia para aquele ponto, mas eu não conseguia ganhar dinheiro naquele ponto, né? Eu via o mercado fazendo exatamente o que eu dizia que o mercado ia fazer, mas não sabia o que fazer. Que maluco isso, né? Talvez muita gente passa por isso aí no chat, provavelmente. Então, esse intensivo fala muito sobre isso também. Eu quero ajudar vocês aqui nesses 2 dias para que vocês entendam sobre regiões, sobre essas 4 regiões, mas que vocês saibam também o melhor momento de olhar essas regiões dentro de um contexto para definir e clicar. Tô vendo a galera falar que tá me descrevendo e tudo. Eu era assim, galera, pode ter certeza. Eu sou uma pessoa muito transparente. Para quem me conhece pessoalmente ou digitalmente aí sabe que eu sou um cara muito transparente. Tudo que eu falar aqui para vocês é o que eu vivo. Tudo que eu falar aqui é o que eu vivo. Muitas e muitas aulas aí eu abro as minhas boletas de performance aí para a galera ver. Não que a gente precise disso, porque a gente já mostra o que vai acontecer no mercado. Mas é para que vocês vejam que quem está aqui do outro lado é um cara real, como vocês, que hoje está tendo performance porque pagou o preço. Então, para fechar essa parte da minha história, eu comecei a ter muito resultado no mercado. E eu caí num grande erro, para não dizer que tudo são flores, né? Nessa trajetória, porque não são. Eu pulei algumas partes tristes aí. Eu pulei os choros, eu pulei as dúvidas. O day trade me fez gritar sozinho dentro do escritório, me fez chorar sozinho no escritório. Cara, assim, eu conheci coisas que eu nunca imaginava conhecer com day trade. Então, eu vivi maus momentos e vivo bons momentos com day trade. E aí eu cometi um grande erro quando eu comecei a ter resultado financeiro, que foi o momento da euforia. Foi o momento da euforia. Existem alguns ciclos digamos, de autossabotagem dentro do day trade. Existe o ciclo da euforia, existe o ciclo da ganância, do medo, do desespero e o ciclo do recomeço. Como assim, Glauco? Você vai já entender o que eu estou falando. Eu sei desses ciclos decorados porque eu passei por todos eles, tá? Eu passei por todos eles, vou repetir. Existe o ciclo da euforia, o da ganância, do medo, do desespero e o ciclo do recomeço.
No meu ciclo da euforia, que foi logo no começo, eu me achava imbatível. Eu me achava imbatível. Porque eu estava ganhando muito mais do que eu ganhei em 3, 4 anos de mercado em apenas 1 ou 2 meses. E quando isso aconteceu, um abraço aí, Thiagão, Félix, a galera no chat aí. E quando isso aconteceu, eu decidi que eu queria ganhar mais. E aí foi um misto do ciclo da euforia com a ganância. Aí eu já vou para a segunda etapa, que é o ciclo da ganância. Pois bem, meus amigos, naquela ocasião, eu me lembro como se fosse hoje, em um mês eu tinha feito mais ou menos R$ 18.000 no mercado. O que para mim naquela época era muito dinheiro. E olha que eu tinha consciência que R$ 18.000 para um cara que não conseguia fechar sequer um mês positivo já era muita coisa. Ou seja, eu já tinha operado com um certo nível de alavancagem errada, mas estava dando certo. E eu tinha feito lá os meus R$ 18.000. Bom, era uma sexta-feira de final de mês, clássica, né? Clássica sexta-feira de final de mês. E eu estava lá com os meus R$ 18.000 na minha conta. Bom, resumo da história. Eu perdi R$ 18.000 em dois candles de 5 minutos. Talvez R$ 18.000 para muita gente, que a gente tem pessoas que operam com vários tipos de tamanho de capital, não seja muito. Mas para mim, naquela ocasião, representava não só o dinheiro, uma grande quantia, até porque aquele dinheiro não estava saindo da minha conta pessoal, né? Aquele dinheiro era fruto do que eu já tinha ganho. E talvez essa foi a minha maior frustração. Só que eu já tinha perdido dinheiro. Perder dinheiro não era novidade para mim no day trade. O problema, o grande, grande, grande problema era perder dinheiro sabendo o que eu já estava fazendo. Esse foi o grande problema. E talvez aquela sexta-feira foi muito amarga, aquele final de semana foi muito amargo, justamente por isso. Porque eu já estava conseguindo conquistar alguma coisa. Mas eu vou dizer para vocês, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, naquela ocasião eu não entendi isso, né? Naquela ocasião foi assim, talvez um dos remédios mais amargos que eu tomei até hoje. Mas eu precisei passar por aquilo. E de certa forma foi até bom. Hoje aqueles R$ 18.000 foram até algum tipo de investimento. Por quê? Porque eu peguei o tal do limão e eu fiz a limonada. Eu peguei o tal do limão e eu fiz a limonada, porque eu fui estudar sobre gerenciamento de risco. Fui estudar sobre gerenciamento de risco. E vocês lembram que eu falei para vocês lá do começo da minha vida, que eu falei que eu era um cara muito focado e muito determinado? Eu determinei que a partir daquele momento ali eu iria estudar sobre gerenciamento de risco e eu ia cumprir o meu gerenciamento de risco. Só que eu precisava saber por onde começar. Como fazer gerenciamento de risco? Peguei o telefone, liguei para aqueles mesmos carinhas lá de banco, falei assim: Oi, tudo bem? Você lembra de mim? A gente tomou um café um dia. Cara, você não me dá uma aula de gerenciamento de risco aí, não? Como é que é gerenciamento de risco? Ah, lá vai eu para a tesouraria do banco de novo, entender um pouquinho. Cara, assim, foi uma manhã produtiva. Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer uma tesouraria, a tesouraria por si só já é um modelo de gerenciamento de risco, né? Porque ali dentro se divide mais variados tipos de hierarquia possível. Você tem a mesa lá que divide quantidade de contratos, divide ativos, a própria mesa trabalha em prol do cliente, ou seja, está todo mundo trabalhando ali com a força que tem um banco para poder movimentar o gráfico, enfim. Para acelerar a história, entendi sobre gerenciamento de risco. E aí, eu sou um cara que eu sempre, nos livros que eu lia e no gerenciamento que eu aprendi, eu sempre falava assim: tá bem, eu adquiri esse conhecimento, mas como é que eu vou aplicar isso aqui no gráfico? Uma coisa é gerenciamento de risco para um player que trabalha aí com alguns milhões de reais. Outra coisa é como é que eu vou fazer gerenciamento de risco com meus R$ 5.000 aqui para transformar isso aqui em alguma coisa.
São coisas totalmente diferentes, né? Bem, e aí eu comecei a dar a dar o meu jeitão no meu gerenciamento de risco, né? Aplicar o jeito Glauco aí de fazer gerenciamento de risco com aquilo que eu tinha adquirido de conhecimento. Bom, o resultado disso, gente, é que daquele dia em diante eu nunca mais negociei com o meu gerenciamento de risco, de verdade. Eu não abro mão das minhas regras. Para quem me conhece sabe, eu não abro mão das minhas regras. Eu falo muito sobre isso. E eu vou dizer para vocês que é o seguinte, gravem bem o que eu vou falar para vocês aqui. Tem a ver com o ciclo que eu vou já passar para o próximo aqui. Quanto melhor você for ficando no day trade, mais difícil é de você seguir seu gerenciamento de risco. Vou repetir. Quanto melhor você ficar no day trade, mais difícil vai ser seguir o seu gerenciamento de risco. Como é que vocês acham que é a minha cabeça quando eu faço a previsão para o Nasdaq, para o Gold, para o mini índice, para o mini dólar, para o petróleo, para outros ativos e eu praticamente consigo acertar a direção de todos eles e eu opero apenas um desses ativos? Como que vocês acham que fica a minha cabeça no final do dia? Hoje tudo bem, mas no começo. Porque muita gente me pergunta assim, Glauco, você opera todos esses ativos? Porque você caraca, o Bitcoin hoje tu cravou todos os alvos de baixa. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje eu fiz operações no Gold e fiz operações no Bitcoin. Hoje eu tive lucro no Gold, tive lucro no Bitcoin, mas eu não operei o Nasdaq, que também eu cravei, não operei o mini índice, não operei mini índice, eu até fiz uma operação de scalp, mas não operei dólar, não operei petróleo, não operei, que mais? Não operei S&P, não operei nada disso. Por quê? Porque hoje eu entendo que não se trata de o quanto você opera ou o quanto de clique você dá. Se trata de você entender o que o mercado faz. Porque hoje, se eu entrar em qualquer ativo, a leitura vai ser a mesma. Eu vou conseguir, de alguma forma, extrair grana do mercado. Ou se eu não conseguir extrair grana do mercado, eu vou, com toda certeza, respeitar meu gerenciamento. Lembra lá do começo da nossa conversa que eu falei que o único controle que a gente tem no day trade é quanto a gente vai perder? Pode procurar aí na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês perderam no day trade, todas as vezes que vocês perderam no day trade, tá? Eu faço uma, uma não falar aposta, porque eu não gosto desse termo. Eu faço um desafio aqui com vocês. Se vocês forem honestos com vocês mesmos. Todas as grande maioria das vezes que vocês perderam no day trade, na imensa maioria, não foi por um problema de fato da leitura de vocês. Talvez você precisa melhorar lá, colocar aquela pitada de entender sobre as regiões, mas a grande maioria das vezes é porque você estava em um desses ciclos. Ou você foi ganancioso demais, ou você foi medroso demais, ou você entrou em momento de desespero. E momento de desespero é complicado, porque quando você perde, a sua perda só aumenta. E eu percebi isso, e eu comecei a colocar alguns limites nas minhas operações. E ao mesmo tempo fui estudando, estudando, estudando. Enfim. E aí eu vou encerrar por aqui a minha história para que vocês, né, fiquem com essa minha história, para que vocês, de certa forma, se inspirem nela, daquele cara que, né, veio lá de Teresina, passou, trabalhou, procurou entender o mercado, trabalhando, chegando à noite em casa, eu só tinha tempo de operar o mercado internacional, eu não tinha tempo de operar B3. Muita gente fala assim, pô, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Cara, dá teu jeito. Estuda de madrugada, meu irmão, opera de madrugada. Se é o que você quer, você tem que achar uma forma. Vai ser dolorido, vai ser dolorido. Mas se você fizer do jeito certo, lembra do que tua mãe fala, o que a minha falava, tem o jeito certo de fazer isso aqui. Estudar a coisa certa, estar perto das pessoas certas, pessoas que querem ver tua evolução, pessoas que são traders de verdade, não é trader que está aí famosinho, que provavelmente às vezes nem sabe clicar direito no gráfico. São os caras que colocam a pele em jogo, entendeu? E a gente está todos os dias nas arenas mostrando para vocês como isso é possível. Além de estar lá no Previsão de Alves, eu estou lá na Arena FX. Então,
eu queria que vocês refletissem em que momento desse ciclo vocês estão. É importante que vocês façam essa reflexão para que você corrija isso, né? Porque, assim, o mercado ele não é um problema, o day trade não é um problema, o day trade é uma imensa solução. Agora, a forma que você reage ao mercado e a porta que te capturou nesse mercado, isso sim pode se tornar um problema. Isso eu afirmo para vocês. Então, vocês precisam saber em que fase desse ciclo vocês estão para que a gente corrija imediatamente esse problema juntos, né? Vocês estão num momento de euforia, que é aquele momento que você batalhou muito tempo para começar a ganhar alguma coisa e começou a ganhar. Você está num momento de ganância, que é quando você já está ganhando e você já está pensando em aumentar contratos, em aumentar lote, né? Tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Glauco, eu recebo muita mensagem de aluno. Glauco, esse mês cara, eu já fechei positivo. Será que próximo mês eu posso trabalhar com tantos contratos? Eu falei, o que que você acha? Porque no fundo, você sabe se você deve fazer isso ou não. Talvez o que você está perguntando é para que alguém de fora te fale aquilo que você quer ouvir. Mas no fundo, você sabe que não é bem isso que você deveria fazer. Você sabe que é muito cedo, e que talvez você está agindo por ganância naquele momento. Ou, às vezes, você está naquela fase do medo. É, ou seja, o mercado começa a querer te tirar das operações e você não quer sair. Você está ali no orgulho, no medo, porque você fala assim: meu Deus, se eu perder agora, pode ser que eu volte lá para o começo do jogo. Eu não posso perder de novo. Eu não posso perder essa operação, eu não posso perder esse trade. Ó, olha bem aqui no fundo dos meus olhos o que eu vou falar para você. Tomar loss no day trade não te faz menos trader. Tomar loss não te faz menos trader. O que te faz mais trader do que qualquer um é você saber o que você está fazendo, independente se o mercado acatou ou não aquilo que você fez, porque ele é soberano. Então, essa fase do medo, ela é uma fase complexa, porque ela te traz alguns traumas. Eu passei muito por essa fase, de começar a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e quando eu estava ali no primeiro trade perdendo, eu falava, não é possível, cara, eu vou voltar lá para o começo do jogo de novo. Não era para eu estar perdendo, não era para eu estar perdendo. E o mais engraçado é que às vezes esses sentimentos vêm, eles te bloqueiam tanto que você. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que falam assim: Glauco, eu sou um bom médico, eu sou um bom dentista, mas, cara, eu não consigo me controlar na frente do gráfico. Eu não consigo me controlar na frente do gráfico. Esses dias eu estava conversando com um aluno, vou tomar um pouquinho d'água aqui. Esses dias eu estava conversando com um aluno que ele falou assim para mim: Glauco, eu sou médico cirurgião e eu faço cirurgia de coluna. Cara, eu tenho que lidar com os mais variados riscos possíveis numa cirurgia, o tempo da cirurgia, o nível de oxigenação do paciente, eu tenho que estar ali gerindo tudo isso. Mas na frente do gráfico eu só viro um passageiro, cara. Eu sou simplesmente um passageiro. Eu não consigo ter esse controle. E aí eu falei para ele, eu falei assim, isso é porque você ainda não se conhece pessoalmente e na frente do gráfico. A gente tem que te fazer conhecer para depois você ganhar dinheiro. Você precisa saber quem é você, você precisa saber em que fase você está e quem que está te sabotando. Esse ciclo do medo, ele é um ciclo, talvez ele é o mais doloroso na vida de um trader, porque ele te paralisa. Tem muita gente botando no chat aí que, pô, o mercado me paralisa, eu não consigo, eu travo, eu sei que isso acontece. Mas tudo isso, quando você entende das regiões, é maravilhoso, porque você vai entender a hora de entrar em cena e a hora de sair de cena. Quem aí, digita no chat aí para mim, quem aí participa já de alguma arena que eu tô lá, que eu explico isso todos os dias na arena. Galera, a gente vai entrar aqui e vai sair aqui. Galera, aqui não é hora de clicar, respira um pouco, eu brinco muito, eu falo, ó, vê se a tua alma está no teu corpo, não é o momento. E na grande maioria das vezes isso dá certo.
Aquilo ali é um exemplo que eu quero trazer para vocês do meu dia a dia, porque eu também sou trader, né? Quando as câmeras não estão ligadas, eu sou um trader, eu estou ali operando no capital. E eu preciso ter esse tipo de raciocínio. Para a galera que não está ainda nas arenas, fique em paz, que você vai ter oportunidade de entrar. Fique em paz. Então, essa fase do medo, ela é uma fase complexa. Depois vem a fase do desespero. A fase do desespero, como o próprio nome já diz, é uma fase tensa, porque como o medo ele te consumiu, você começa a perder demais. Vou dar um exemplo aqui de uma fase do desespero. É aquela hora que você perdeu mais do que devia e aí você vai fazer mais um trade. Quantos de vocês, assim como eu no começo, tomava loss e no mesmo candle que você tomou loss, você já clicava de novo? Quantos? O mercado não mudava nem o que, eu não vou nem falar de região, né? Porque a gente não esperava nem o mercado sair do mesmo candle. Isso é muito louco, né, cara? É muito louco porque a gente na hora não simplesmente não raciocina sobre isso. Mas eu preciso te fazer raciocinar sobre isso. Eu preciso te ensinar sobre isso. Por isso que eu não quero mais, eu falei pro Léo, eu não quero mais ensinar só sobre regiões. Eu não quero mais só operar com a galera ao vivo. Eu quero ter a oportunidade dessa galera ter algumas aulas exclusivas comigo, como se fosse uma mentoria mesmo, e eu quero mostrar para essa galera que o comportamento certo vai mudar a vida deles. Eu quero mostrar. E só mostrando as regiões e só mostrando as operações no dia a dia talvez não seja O quê? suficiente. Não mostrou nada ainda. E aí, se um dia for necessário, a gente também bota um jeito de pegar um helicóptero e ir na tua casa aí para poder te Só, explicar. Mas por enquanto, sendo vamos que acreditar que vai precisa. dar certo desse jeito. Então, é sobre isso que a gente vai falar amanhã, né? Então, depois da fase do desespero, vem a fase do recomeço. Vem a fase do recomeço. A fase do recomeço é aquela fase, óbvio, que a gente perdeu quase tudo. E aí a gente tem um sentimento de culpa muito grande. Que você já parou para pensar que na fase do recomeço, na grande maioria das vezes é a fase que você fala assim: poxa, cara, eu preciso ter mais disciplina. Segunda-feira eu vou voltar diferente com o mercado. É que nem aquela parada do regime, né? Que a gente, não, eu comi demais, segunda-feira eu vou fechar a boca. É a mesma coisa do regime, né? Então, o recomeço, ele tem esse nome, né, pro day trade, pelo que está escrito no dicionário. Mas para muita gente, o recomeço não é o recomeço. Porque se você tem um recomeço, quando dá um tempo, você entra nesse ciclo vicioso de novo. Você fala para você mesmo, não, eu vou ter mais disciplina. Aí tu tem uma semana boa, entra no ciclo da euforia. Tem outra semana boa, entra no ciclo da ganância. Perde, entra no ciclo do medo, desespero, e aí volta para o recomeço. Então, a gente precisa hoje, eu quero que vocês tenham aqui um compromisso comigo, independente se a gente vai caminhar juntos ou não. Não, não é sobre o Glauco isso aqui, é sobre vocês, tá? Isso aqui é sobre você que tá vendo isso aí, que tá esse horário, numa segunda-feira, que eu sei que não é fácil, agradeço a isso, essa predisposição que vocês estão tendo de estar aqui, mas eu preciso que vocês façam, tenham um compromisso aí com vocês. Vocês precisam quebrar esse ciclo, gente. Vocês precisam quebrar esse ciclo. Não vai dar certo. Se você está no ciclo do recomeço, recomece certo agora. Recomece certo. Aproveita que ainda está aí no comecinho do mês e recomece certo, com disciplina. Você, no fundo, já sabe o que tem que fazer. Eu só vou te ajudar com alguns detalhes. No fundo, você já sabe o que vai fazer. Lógico que eu vou te dar um choque de realidade e vou te falar algumas coisas que talvez não é o que você queira ouvir, mas é necessário. Mas vocês precisam quebrar esse ciclo, porque senão não vai dar certo. Vocês não podem ficar na euforia, na ganância, no medo, desespero e recomeço. E aí volta de novo. Vocês têm que recomeçar e permanecer no ciclo da disciplina. Só existe um ciclo que um trader tem que estar. É o ciclo da disciplina.
Só isso. Eu brinco, o pessoal outro dia me deu um apelido lá na sala de, como é? O pessoal me chamou lá de Cristiano Ronaldo, lá de robozão lá, não sei. Porque assim, eu brinco que não tem que ter sentimento nessa parada aqui, cara. O day trade não é romântico, tá? Não romantizem o day trade, porque ele não é romântico. Ele não é romântico. Ele é um lugar feio, escuro, tenebroso, dolorido e que as pessoas querem arrancar teu dinheiro. Só que se você sabe andar por esse caminho, você joga o jogo dos caras. Você joga o jogo dos caras. E é possível. Eu estou aqui dando meu testemunho para vocês. Até outro dia vocês nem me conheciam. Vocês nem sabiam que era o Glauco. E eu estou aqui como uma pessoa mostrando para vocês, como tantos outros exemplos, que é possível. Lógico que eu quero trazer aqui para vocês algo diferente que vocês não estão vendo aí pela internet, que é o mapeamento de regiões, que é reduzir a ansiedade de vocês. Isso eu quero trazer. E isso vocês não vão achar aí pela internet. Agora, responde aí para você mesmo. Pensa com você mesmo assim. Se amanhã, vamos supor que amanhã você ganhasse R$ 100.000 no day trade, o que você faria com esses R$ 100.000 no day trade? Com a cabeça que você tem até hoje. Não estou falando com a cabeça da disciplina, não. Então, na prática, você acha que você está operando para ganhar dinheiro. Mas, na verdade, você está operando aí para satisfazer as necessidades emocionais que você tem. Provavelmente você está operando para provar alguma coisa para alguém, eu não sei. Pode ter vários exemplos aí. Provavelmente você está operando para buscar status, para buscar reconhecimento. Então é importante vocês serem honestos com vocês mesmos nesse momento. Por isso que eu falei para vocês que o começo dessa aula ia ser sobre mentalidade. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não vai dar certo se vocês não quebrarem esse ciclo. Não vai dar certo. A grande questão não é se você opera para ganhar dinheiro. A grande questão é por quem você está operando e pelo que você está operando. O Léo fala muito sobre isso e eu concordo 200%. Na grande maioria das vezes, você arrisca mais do que você deveria porque você quer o prazer da vitória. Você não quer só o dinheiro. Concorda comigo? Não é só o dinheiro. Você quer ter o prazer da vitória. Por que você alavanca? Por que você opera com 20 contratos no índice se você só tem capacidade de operar com 5, tanto intelectualmente quanto financeiramente? Porque você quer ter o prazer da vitória. Você quer ter o prazer de dizer que você fez R$ 1.000 em poucos segundos ou alguma coisa nesse sentido. Você quer diminuir o processo. Você quer encurtar o processo. Ou às vezes você está buscando aprovação, cara. Você está só buscando uma aprovação de alguém. Você quer lá na sua roda de amigos dizer que você é trader, que as coisas já deram certo e que agora você não depende mais de A, B ou C. Eu sei, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Não adianta vocês tentarem me dizer algum tipo de narrativa diferente daquilo que eu já vi, que eu já vivi, né? Então, é, você precisa entender em que fase você está, porque vocês precisam resetar este ciclo. Esse ciclo não vai te deixar ter lucro no mercado. E talvez o que eu esteja falando aqui para vocês seja uma coisa muito empírica ou às vezes muito distante daquilo que vocês conseguem tocar ou visualizar. Mas se vocês pararem para refletir na frente do gráfico, isso é muito palpável. Isso é muito palpável. E você às vezes até sabe o que tem que fazer, só que não tem força de fazer. E aí você tem que buscar essa força. E o grande remédio para essa força é você se visualizar lá na frente. Pô, se Ele imagina falou sendo uma aqui. pessoa disciplinada. Ô, Bru, ele Se tá falando imagina pra sendo uma pessoa que fazer faz o trade. que a tua leitura de contexto mandou você fazer. Se imagina sendo aquela pessoa que tomou um stop, mas perdeu só o que era para perder.
Então, o grande funil do day trade, vou voltar para o começo da nossa conversa, está na disciplina. Tem aqui o pessoal falando, para isso, para aquilo, para não E sei me o quê. venderam errado isso no começo. Me falaram que o grande funil do day trade estava em quem entendia média móvel, estava em quem entendia sobre martingale, estava em quem entendia. Isso foi o que me venderam no day trade no começo. E eu vou dizer para vocês, anotem bem o que eu estou dizendo. O funil do day trade está na disciplina. Mas, Glauco, não precisa saber ler as regiões, não precisa ter uma boa técnica, não precisa ter um gerenciamento? Claro que precisa. Só que para todas essas coisas, elas vão te exigir disciplina. Para a tua técnica, de você seguir somente a tua técnica. Para o teu gerenciamento, você vai ter que ter a disciplina de seguir somente aquilo que você pode utilizar de dinheiro. E para a leitura de contexto, para que você não entre em operações fora daquilo que você viu e que você definiu no dia. Ou vocês nunca disseram que iam comprar porque estava vendo que o mercado era comprador e em menos de um minuto vocês estavam vendendo? Quantas vezes eu fiz isso, cara? Quantas vezes? Eu dizia que ia comprar e em poucos segundos eu estava vendido. Respondam para mim se isso é falta de se isso é falta de QI ou se isso é falta de disciplina. Tudo, tudo vai girar em torno da disciplina. Tudo vai girar em torno da disciplina. Eu sou um pouco pragmático, e aqui me desculpem aos psicólogos e tudo, não estou dizendo que isso não é importante, tá? Mas eu sou um pouco pragmático sobre a questão emocional no day trade. Apesar de nós sermos seres emocionais e a gente ter que buscar ajuda sempre para nos entendermos, o day trade ele precisa cada vez mais se aproximar da falta de emoções. Como fazer isso? Eu sei como fazer isso, porque eu vivo isso através da disciplina e da regra. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mais uma vez. Como é que vocês acham que eu me sinto quando eu digo que hoje o Gold vai derreter para uma região e eu vejo ele fazendo exatamente o que eu disse que ele ia fazer e eu só opero com 0,5 lotes? Eu tenho capital hoje, eu tenho capital hoje para operar com 6 lotes, 7 lotes, 8 lotes no Gold. Como é que vocês acham que eu me sinto hoje? Hoje, tá? Hoje, não é o bloco do passado, não. Hoje eu me sinto extremamente feliz, cara, e realizado por isso. Mas vocês não têm ideia do nível de satisfação que eu tenho de estar acertando um movimento e operando com 0,5 lotes no Gold e ganhando lá o dinheiro que eu deveria ganhar e que eu estou pronto para ganhar. Porque não se trata sobre quanto eu vou ganhar. Se trata que eu ganhei o que eu tinha para ganhar dentro do gerenciamento que eu me propus e dentro daquilo que eu aprendi a ler. E aí, como que vocês acham que eu me sentiria se eu tivesse entrado com 6 lotes no Gold e o mercado não tivesse feito aquilo que eu imaginei que ele fosse fazer? Por melhor que eu seja, dentro da leitura gráfica. Às vezes vão algumas pessoas no meu Instagram e eu não dou muita bola para essas pessoas. Agora que eu comecei a ficar um pouco mais visível, né, para a galera, eu recebo muita mensagem de alguns haters, né, que falam na internet. E eu não sei porque as pessoas ficam destilando ódio gratuito assim. Eu sei, as pessoas estão um pouco machucadas, eu até entendo. Tem muita gente aí que vende coisa, facilidade na internet, né? Mas a galera vai. O que eu mais recebo de hater na minha caixinha lá do Instagram é assim, pô, se você sabe para onde é que o mercado vai, por que que você não tá bilionário? Essa é a clássica, é a que eu mais recebo. No passado, eu até tentava responder essas pessoas, mas eu vi que não é muito sobre mim, é mais sobre elas, entendeu? E aí eu parei de responder. Porque o day trade não é isso. Não é sobre ficar bilionário no day trade. É sobre você saber o que você está fazendo, independente se você vai ganhar R$ 100 no dia
ou se você vai ganhar US$ 1.000 ou US$ 10.000. Capital é algo que se constrói no day trade. Então, quando você quebra este ciclo, e hoje eu consegui quebrar esse ciclo na minha vida, a única coisa que me sobrou foi a disciplina. Então, hoje eu não negocio com a minha disciplina. A minha disciplina é algo totalmente negociável. Então, você precisa identificar em que fase você está, quais são essas intenções ocultas que você tem aí com você. Quando eu falo intenções ocultas, cada um tem aí os seus demônios aí dentro, né? De tô querendo provar algo para alguém, tô querendo ficar rico rápido, tô querendo ganhar muita grana num dia. Vocês precisam fazer esse mapeamento. Não dá para fazer por vocês, mas eu garanto para vocês que isso vai ser extremamente necessário e que se vocês fizerem isso hoje, quando essa aula acabar, talvez amanhã vocês já vão vir para o mercado com outra cabeça. E aí você vai olhar para o lado, vai ter aquele cara que está chorando porque perdeu tudo numa única operação, e você vai olhar para esse cara e falar assim: caramba, eu perdi também. Mas eu não perdi tudo nessa operação. Eu não perdi tudo nessa operação. Eu perdi parte do meu capital. E aí vocês vão perceber que o day trade é muito sobre proteção de capital. E com o nível de assertividade que nós temos, a proteção de capital ela é importante porque quando você ganha mais do que você perde. E aí você precisa tomar uma decisão. É uma decisão dura. Você vai ter que decidir entre o teu ego e a tua consistência. É uma dura decisão. Qual que é a tua escolha entre o teu ego e a tua consistência? Então a gente precisa pensar sobre isso, tá, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Coloquem num papel isso daí. E vocês precisam entender que tudo que eu vou falar a partir de agora, a aula não acabou ainda, tá? A aula não acabou ainda. Agora a gente vai falar sobre regiões de mercado. Mas não adianta eu vir aqui mostrar regiões de mercado se eu não tivesse falado isso que eu falei para vocês. Não adianta. Ia ser uma aula vazia, mais uma aula sobre regiões, que vocês não iriam conectar tudo isso com as próprias regiões de mercado. E eu poderia até dizer que tudo na minha vida mudou quando eu entendi as regiões de mercado, entendeu? Tudo na minha vida mudou, mas eu estaria falando meia verdade para vocês. Não foi só as regiões de mercado que mudou a minha vida no day trade, foi também a disciplina. Eu não estaria sendo honesto com vocês, tá? Bom, então agora eu vou mostrar o meu gráfico aqui para vocês. Nós vamos falar nesses 2 dias. Eu preparei aqui 4 regiões importantes para a gente falar. 4 regiões importantes para a gente falar. Hoje eu quero mostrar 2 delas para vocês. E amanhã eu vou mostrar as outras 2 que são as mais importantes. Das 4, eu deixei as 2 mais importantes para amanhã. Hoje eu vou falar de 2. Quais são essas regiões que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre regiões de aceleração do preço, regiões de manipulação, regiões de interesse e regiões de lateralização. Mais uma vez, vamos falar sobre regiões de aceleração, regiões de manipulação, regiões de interesse e regiões de lateralização. Cara, quando vocês souberem mapear essas regiões no gráfico, essas 4 regiões, vai mudar muito o game de vocês. Porque se vocês alinharem o trade de vocês com a disciplina de buscar trades nessas regiões e souberem o que fazer e que tipo de comportamento ter nessas regiões, a taxa de ansiedade vai baixar demais. A dopamina vai baixar demais. E você vai começar a ter racionalidade. A pergunta que eu fiz para aquele médico, que é um aluno, eu fiz a seguinte pergunta para ele: quando tu está numa cirurgia? Olha só a pergunta que eu fiz para ele. Quando você está numa cirurgia, você consegue raciocinar
Aonde que está o bisturi? O que que o instrumentador tem que fazer? Qual horário a cirurgia está andando? Você consegue ficar de olho na máquina de oxigênio do paciente? Você consegue fazer tudo isso na cirurgia? Ele falou para mim, consigo. E eu falei assim, e no mercado? Você consegue ficar de olho nos gatilhos? Você consegue olhar quais são as regiões? Você consegue esperar o melhor momento? Você consegue esperar passar uma notícia? Você sabe se aquele dia você é comprador ou vendedor? Não, Glauco, eu não sei fazer isso. Então, você está operando o paciente sem nenhum conhecimento. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está entrando na cirurgia, cara, para cortar o cara. Você vai abrir a coluna do cara no mercado e você não sabe onde é que está o bisturi, você não sabe nada. Não vai dar certo. Por que que a gente acha que o mercado é diferente da nossa vida? Não é diferente. Ser trader não é diferente de nenhuma profissão. Existe o jeito certo e o jeito errado de fazer day trade. Ninguém me convence do contrário. Ninguém vai me convencer que o mercado é sobre uma média móvel cruzando outra média móvel. Isso não existe, cara, em lugar nenhum. E o cara que te vende isso, ele posta um dia de operação que deu certo. O cara que te vende lá o famigerado robô, ele posta um, dois, 3 dias que deu certo. Não vai se perpetuar. A gente está no previsão de alvos aí há mais de 8 meses, todos os dias fazendo a mesma coisa, sem colocar nenhuma facilidade no gráfico. E nós vamos ficar anos, se Deus assim permitir. Porque é isso que dá certo, cara. Então, o que que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês entendam sobre o contexto do mercado. Porque isso vai mudar. Aí você vai entrar na cirurgia sabendo o que você tem que fazer. Aí você vai entrar na cirurgia sabendo o que fazer. E essa conversa com esse cara foi muito forte, tá? Tanto que foi tão forte que eu tenho certeza que ele mudou a percepção dele. Ele mudou a percepção dele, porque na cabeça dele o mercado era só uma caça-níquelzinha que ele ia apertar um botão lá. E aí, provavelmente ele percebeu o quão profissional ele ia ter que ser na frente do gráfico. Ou ele acha que ele teve que estudar 6 anos de medicina, mais 4 anos de residência, mais não sei quantos anos de especialização, e no day trade, ele no day trade ele ia ficar bom assistindo um final de semana de aula. Isso não existe, cara. Inclusive, se você está aqui nessa aula pensando dessa forma, cara, nem vem amanhã. Não vem amanhã não, porque não dá certo. Tá? Não é assim que funciona o mercado. A galera que eu entendo que joga o game certo, todos eles têm a mesma característica. Eles entenderam que eles precisam pagar o preço e pagar o preço tem a ver com disciplina. Mas disciplina é uma palavra muito bonita. Vocês precisam mesmo é entender sobre técnica, regiões, gerenciamento, comportamento. Tudo isso vai englobar a disciplina. Então, sem muitas delongas, vamos para o gráfico? Falei demais já, né? Para quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Um minutinho. O pessoal falou que eu não falei demais, não. Aí sim, valeu, galera. Obrigado pelo apoio moral aí. Depois eu mando o Pix aí pra vocês aí. Espera aí, tô abrindo aqui. Cadê o gráfico? Tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, meu Outro gráfico achou de botando o atualizar logo álcool nos agora, pés, os dentes, mas já tá acabando aqui a atualização aqui. Peraí. chapa. O outro botou chapa.
Ah, eu vou te dizer, o pessoal não é fácil. Tá com chapa. Bom, só recapitulando, tá? Recapitulando, eu quero mostrar para vocês aqui duas regiões que são importantes no mercado, tá? Quais são as duas regiões que nós vamos ver Tá hoje? com Nós vamos chapa. ver hoje as regiões de interesse no gráfico e O nós vamos Léo ver tava hoje as atrás do regiões de Glauco tem facetas. lateralização. Para amanhã, nós vamos Na ver tua regiões tarde. de aceleração e de manipulação. Essas duas, se usadas de um jeito certo, elas ficam até imoral, cara. Vou falar um negócio para vocês. Papo de amigo aqui. Se a gente usar região de aceleração e região de manipulação do jeito certo, fica imoral, cara, no gráfico. O resultado é imoral. Eu acho até que a palavra não é imoral, não. Estou tentando achar a palavra aqui. Se essas duas regiões que a gente vai falar amanhã for usado do jeito certo, cara, é covardia a palavra. Covardia, era essa a palavra que eu queria usar. Obrigado, gente. Vocês são muito lindos, cara. Bruno, A palavra é tá pro Bruno covardia, conseguir cara. me. Indecente é Dá uma pro boa Bruno palavra querer me também. entrar. Gato Bom, não vamos lá. Meu pode. gráfico já atualizou aqui. Deixa eu só colocar ele aqui na Veio tela aqui e cheirou. para ficar centralizado. Eu já vou compartilhar aí com vocês. Aqui, deixa eu colocar o chat aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Share. Cadê? Aqui. Só me dá um retorno aí no chat, por favor, para ver se apareceu a tela do gráfico aí para vocês, por favor. Sim, né? Ainda não, ainda não. Sim, alguns falaram que sim. Deve estar carregando aí para alguns. Agora sim, beleza. Vamos lá. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Presta muitíssima atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um gráfico que não esteja em movimento. Eu quero fazer um desenhozinho aqui para vocês. Vou pegar aqui um gráfico que não esteja em movimento, um ativo que está vencido, esse que está vencido. Eu quero fazer um desenho para vocês. Olha só. Antes de mostrar no gráfico, eu quero alinhar um conceito muito básico aqui com vocês. Conceito bem básico aqui com vocês. Quando a gente fala de gráfico, e a gente está aqui embasado pela teoria de Down, existem muitas teorias no mercado, né? Muita gente me pergunta, Glauco, você usa o Wyckoff? Você usa SMC? Você usa Elliott? Né? Apesar de ter lido sobre esses caras, na prática eu não uso eles no meu dia a dia. Porque eles elevaram um nível de complexidade que eu não preciso ou que eu decidi não precisar. Agora, quando você estuda sobre a teoria de Down, na sua base da sua simplicidade, porque a teoria de Down ela pode ser muito mais complexa do que a gente utiliza, você percebe que o mercado, ele no fundo, é simples, e a gente não precisa complicá-lo para que a gente consiga ter resultado. Imagina o seguinte, quando você está olhando para o mercado, você está vendo sempre o mercado ele vai andar em ondas, tá? O mercado ele sempre anda em ondas. Então você sempre vai ter ondas no mercado de impulsão e você sempre vai ter ondas no mercado de correção. Impulsão e correção. E aí o mercado ele vai se movimentando assim, seja no macro ou no micro movimento. Isso é irrelevante. Ondas de impulsão, ondas de correção. Chega um momento que, por algum motivo, o mercado ele começa a desenvolver aqui um tipo de onda que os livros chamam de ondas de distribuição, né? A teoria de Down chama de onda de distribuição. Alguns livros chamam de reacumulação, né? E outros autores chamam isso de lateralização.
Eu gosto mais do termo de distribuição, porque olhando tecnicamente para o que ela é, após uma grande pernada, a distribuição ela é necessária, né? Então, quando essa onda de distribuição acontece, ela pode vir. Anotem bem isso, tá? Depois que a onda de distribuição acontece, ela pode vir tanto com uma sequência de onda de continuação, ou seja, o mercado que está vindo de uma alta pode continuar em alta, como ela pode vir seguida de uma onda de reversão. E aí você entra de novo num ciclo de expansão, correção, expansão, correção, expansão, né? Então, facinho, né? Bem fácil da gente entender isso. Não é difícil da gente entender isso aqui, não. Mas eu vou até anotar para que vocês vejam aqui. Aqui a gente está numa onda de impulsão e aqui essa onda de impulsão e aqui a gente tem uma ondinha de correção. Impulsão, correção, né? E isso vai se repetindo. Na teoria de Down, ele fala algumas coisas que, para mim, as três mais importantes são justamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Ele fala o seguinte: olha, você precisa identificar qual é a onda que você está. Por quê? Porque você precisa buscar a tendência do mercado. Qual é a tendência do mercado naquele momento? É uma tendência de alta? É uma tendência de baixa? O que está acontecendo no mercado naquele momento? Que tipo de onda você está operando? Ele fala um outro negócio que eu demorei muito tempo para entender, mas eu entendi e eu vou dizer para vocês como que eu aplico aqui no gráfico. Que ele fala o seguinte: pô, você precisa entender se o mercado está caro ou barato. Lei da oferta e da demanda. No mercado existem duas leis que são muito fortes, né? A causa e efeito, oferta e demanda. Tem duas leis muito fortes no mercado financeiro. Vamos falar um pouquinho aqui da oferta e demanda e do tá caro e do tá barato. Porque assim, eu ouvia essas coisas e eu ficava pensando assim, caraca, meu irmão, é bonito demais esse negócio se o mercado tá caro ou tá barato. Mas aonde que eu vou me amparar para saber se o mercado tá caro ou tá barato? Como é que eu me amparo? Aonde que eu olho aqui para saber se o mercado tá caro ou barato? E aí eu achei essa resposta na própria teoria de Down. Então, se você está vendo aqui que o gráfico ele está desenvolvendo uma tendência, pela teoria de Down, o que que é uma tendência? Topos e fundos, né? Ascendentes formam uma tendência de alta, topos e fundos descendentes formam uma tendência de baixa. Fácil, né? Isso daqui é fácil, princípios básicos aqui do gráfico. Quando o autor fala que o preço está caro ou está barato, você sempre, olha só, grava isso. Para o preço estar caro ou o preço estar barato, você sempre vai olhar para o ciclo anterior ao ciclo que você está operando. Ou seja, o mercado ele é formado de pivôs, né? E o que é um pivô? Digamos assim, uma alta e uma baixa, formam um pivô. Então, esse aqui é o ciclo que originou esse ciclo secundário do mercado. Logo, se o mercado aqui está aqui embaixo, ele está barato em relação ao movimento que originou ele. Assim como esse movimento que originou ele está caro em relação ao movimento que originou ele lá embaixo. Esse é o está caro e o está barato para quem opera day trade. Porque senão você vai ficar meio maluco com esse assunto, você vai falar assim, pô, Glauco, mas o mercado, se ele estiver vindo lá de cima, ele não está barato aqui em relação àquele ponto? E aí você nunca vai chegar num consenso. Por isso, eu estou aqui esta noite para esclarecer para você. Abandona isso. Você sempre vai olhar se o mercado está caro ou está barato em relação ao movimento que originou aquele movimento. Sempre. Nós somos operadores de day trade. E por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos gerar contexto. Nós queremos gerar contexto. Um trader de alta performance busca gerar contexto. Um trader de alta performance, ele não está buscando clicar. Pô, Glauco, mas não faz sentido isso na minha cabeça. Se eu não clicar, eu não vou ganhar dinheiro. Eu sei, pequeno samurai. Nós sabemos disso. Mas antes do clicar, vem o contexto. Sem contexto não tem clique. E aqui começa a disciplina. Aqui começa a disciplina. Sem contexto não tem clique. O meu contexto é o meu primeiro passo para eu gerar disciplina. E eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Tudo que eu estou falando aqui, alguns assuntos que eu estou trazendo aqui, são temas que eu só levo para as minhas aulas de mentoria. Quem já fez mentoria comigo sabe. Eu estou trazendo isso aqui a público para que vocês parem de ficar buscando chifre em cabeça de cavalo.
tá? Então, o que que Down falava lá na teoria dele? Ele falava o seguinte, ele falava, cara, você vai olhar para a tendência e você tem que saber que onda que você tá. Porque se você olhar, se você estiver numa onda de correção, numa tendência de alta, imagina que você está operando aqui, ó, esse movimento aqui. Esse movimento aqui é o que você está operando agora. Ou seja, o mercado ele está vindo de uma tendência de alta. Por quê? Porque ele fez um topo, fez um fundo, fez um topo maior que o topo anterior e ele está fazendo um fundo. Fica muito fácil você ver que o mercado está desenvolvendo nesta onda aqui uma onda de correção. Logo, a primeira coisa que tem que passar na tua cabeça é que este movimento ele não é muito elástico. Ele tende a ter menos elasticidade do que a onda de impulsão que originou ele. Por isso que a gente fala na Trader 1K que o mercado se movimenta entre máxima, mínima e 50%. Então, saber identificar as ondas, coisas que você negligencia muito porque você acha que é muito básico, vai te ajudar e é o primeiro passo para tu gerar contexto, tanto no macro quanto no micromovimento. E aí, imagina que você está aqui vendo o mercado, poxa, beleza, o mercado fez uma correção, fez uma impulsão, o mercado está lá em cima, e aí tem aquele grupo de pessoas que fala assim: caraca, o mercado veio lá de baixo, ele está aqui em cima. Ah, meu irmão, aqui é venda. Eu já sou, eu tenho um diploma de adivinhador de topo aqui na minha mesa. Isso aqui é um topo, certeza, é venda na certa. Lembra do que eu falei para vocês? Depois de uma distribuição, podem haver dois cenários. Uma continuação da alta ou da baixa, né, se fosse a distribuição para baixa, ou uma reversão. Por isso, eu estou aqui dizendo, por isso eu estou aqui dizendo e garantindo para vocês que a melhor coisa a se fazer é você ter paciência e gerar contexto. Isso tem a ver com disciplina. Porque se você está olhando para esse mercado subindo e você eventualmente fala assim, tá bom, eu já sei que esse mercado está numa tendência de alta. E numa tendência de alta, eu já aprendi com o Glau, que eu vou aqui repetir nessa aula para vocês. Numa tendência de alta, o mais importante é o mercado não romper fundos. Porque se esse mercado não renova topos, não quer dizer que ele não está mais numa tendência de alta. Agora, se esse mercado rompe fundos, como eu acabei de desenhar aqui, aí sim é o começo da geração de contexto que provavelmente os vendedores estão começando a agir nesse mercado. Vocês percebem o quão poderoso é isso? Se vocês olham para a estrutura, e eu quero depois mostrar no gráfico isso para vocês aqui também. Se você está olhando para um mercado que está em alta e esse mercado não rompeu o fundo, você não tem que olhar para a venda. Não é simples criar uma regra? É simples criar uma regra. O difícil vai ser você seguir, mas que é simples criar é. E aí, se esse mercado ele rompe fundo, qual é o teu primeiro passo? É pensar que esse mercado vai descer. Porque agora você tirou da tua gaveta o teu diploma de adivinhador. Cara, esse diploma provavelmente nunca te deu dinheiro, mas ele está lá na tua gaveta. Você é aquela pessoa que sempre quer pegar o começo do movimento. Mas olha só, deixa eu te dar eu quero te falar uma frase aqui que eu nem tinha pensado nela, eu estou pensando agora. Mas guarda bem essa frase. Para ganhar dinheiro no day trade, você não precisa adivinhar o começo do movimento. Você só precisa saber a direção. Entende o poder dessa frase? Para ganhar dinheiro no day trade, você não precisa adivinhar o começo do movimento. Você só precisa saber a direção que ele vai tomar. Porque se você quiser adivinhar o movimento, você vai trazer para você uma carga que você não precisa carregar. Você não precisa ser um adivinhador. Lembra que você tem que baixar a tua ansiedade, você tem que baixar a tua dopamina. Se o mercado for tomar uma direção, você vai entrar naquela direção e você vai tirar dinheiro do mercado. Só que você está trazendo para você uma responsabilidade que não precisa. A tua mente está te sabotando, ela está querendo adivinhar o começo do movimento.
Porque na tua cabeça, adivinhar o começo do movimento é um stop mais curto e na tua cabeça é uma pernada maior. E aí tu quer adivinhar. Mas dá para encontrar stops curtos durante o movimento e dá para fazer trades longos durante o movimento. Então, guarda bem essas minhas palavras, que você vai ver como vai fazer diferença. Seguindo aqui na nossa leitura do meu desenho, que está maravilhoso, está lindo demais esse desenho aqui. O mercado rompeu o fundo. Aí você fala assim: opa, pera lá. O cara da teoria de Down não tinha falado que esse mercado aqui não podia romper fundo? Da teoria de Dow tinha falado. Ele falou que o mercado tinha que continuar renovando o topo. O mercado rompeu o fundo. Eita, rapaz, olha só, além desse mercado aqui romper fundo aqui, esse mercado parou de renovar topo. Você está gerando contexto aqui, tá? Você não está clicando ainda não, meu filho. Não é hora de clicar. Porque na tua cabeça, mais uma vez, vai vir um certificado de adivinhador de topo falando: Ah, papai, se o mercado rompeu o fundo, não tem outra. Ali em cima é venda. Só que deixa eu te falar um negócio. Dentro deste fractal que eu estou mostrando para você, existem outros fractais. Isso aqui pode ser só uma busca de liquidez desta região e esse mercado aqui pode subir tudo. E você antecipou o que não precisava ser antecipado, porque você tirou o teu diploma de adivinhador de topo e fundo. Mas eu vou te dar o remédio para isso. Eu vou te dar o remédio para isso. Agora, quando você gerar contexto, existe um negócio muito, muito, muito importante no gráfico chamado regiões de interesse. Existe um negócio muito, muito importante chamado regiões de interesse. Algumas pessoas chamam isso de suporte e resistência. Tecnicamente, isso não está errado. Tecnicamente, isso não está errado. Mas eu vou falar para vocês que o conceito certo é região de interesse. Por quê? Dentro de uma região de interesse existe, como o próprio nome já diz, um interesse institucional de montar uma posição. Como que você identifica uma região de interesse no gráfico? Uma região de interesse no gráfico, ela conta sempre uma história de topos e fundos nivelados. Então, se você está olhando para esse próprio desenho que eu te mostrei aqui agora, e eu fosse pintar aqui essa região, vou pintar de azul, eu gosto muito de pintar as regiões, você vai ver que, ora, essa região funcionou como suporte, e ora essa região funcionou como resistência. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esta região de interesse, ela está agindo como uma região de equilíbrio para o preço. Nós que somos traders, não queremos operar o equilíbrio do mercado. Nós que somos traders, nós queremos operar o desequilíbrio do mercado. E aí fica uma outra frase para você gravar. Portanto, eu estou garantindo para vocês, dentro dessas regiões é o pior lugar para você fazer trade ou para você iniciar uma operação. Mas eu também estou garantindo para vocês, quando o mercado sai dessas regiões, são os melhores movimentos que você pode pegar para pegar algum tipo de tendência no gráfico. Vamos voltar para a nossa leitura de contexto para vocês verem como esse tipo de região de interesse ela é fundamental para você montar esse contexto. Imagina que a gente fosse fazer aqui um checklist. Imagina que eu fosse aqui anotar, e aí, se você for um bom entendedor, a partir de amanhã no mercado você vai começar a fazer isso, e à noite você vai me contar se isso fez diferença ou não fez. Imagina que amanhã no mercado você vai pegar uma caneta e um papel e você vai começar a anotar o contexto que você está vendo no gráfico. Como, por exemplo, número um, que o mercado estava numa tendência de alta.
Número 2, que essa tendência ela foi revertida. Número 3, porque o mercado fez fundos menores. E número 4, porque o mercado fez topos menores também. Número 5, o mercado rompeu uma região de interesse. Imagina que você fez isso aqui. Cara, isso aqui vai mudar o teu game de uma maneira que você não tem noção. Porque o nome disso aqui, na prática, é remédio para baixar ansiedade. Glauco, eu não entendi ainda quais são os exemplos de região de interesse. Calma, Fibonacci, que eu vou te mostrar no gráfico aqui, tá bom? Não precisa você ter pressa. Isso aqui, gerar contexto, é remédio para ansiedade. E aí você fez o teu dever de casa. Você falou assim: caraca, esse mercado aqui está rompendo uma região de interesse, o mercado está rompendo o fundo, é venda. Qual é o primeiro pensamento que tu tem quando o mercado faz aquele candlezão que rompe aquele suporte, aquele candle vermelho bonito? Fala a verdade. O que que vem na tua cabeça? Digita no chat aí. Aquele candle que eu brinco lá, barra elefante, morobuzu, na tua cabeça vem que o mercado vai derreter e que ele vai sem você, cara. Você pode até dizer que não e mentir aqui para mim, mas para você mesmo você não mente não. E aí a grande maioria bate a mercado. Só que dentro do teu contexto, você esqueceu de um detalhe para anotar, um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Você está vendendo barato demais. Você está vendendo barato demais. Por que barato, Gal? Que eu acabei de te falar. Lá em cima, no próprio movimento, era onde o mercado está caro. Ninguém ganha dinheiro no day trade vendendo barato demais. Mesmo nas operações de rompimento que a gente faz na Trader 1K, a gente tem um teste que a gente espera. E aí, você veio aqui, você teve um lapso de sanidade mental e você fala assim: opa, pera lá, falta um negócio aqui para me anotar. O mercado, o mercado ficou caro agora. Por quê? Porque o mercado fez pullback, papai. O mercado fez pullback e esse pullback não ganhou dessa região de interesse aqui, ó. Ó que maravilha. E aí, você ainda pode traçar uma Fibonaccizinha aqui, ó, e esperar esse mercado passar para baixo dos 50%. Inclusive, você pode anotar aqui também, meu filho, ó. Mercado abaixo dos 50%. E aí tu vende aqui, ó. Agora, seja honesto comigo mesmo. Seja honesto com você mesmo. Dá ou não dá trabalho para você fazer isso aqui no gráfico e você ainda esperar o mercado fazer tudo isso? Dá trabalho ou não dá trabalho? É cansativo, é impaciente, é monótono ou não é essa parte do mercado? É monótono, tá? É muito monótono. Agora, o que vem depois disso, meus amigos, é só felicidade. É por isso que a maioria da galera para aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? A maioria para aqui porque eles não conseguem sobreviver à monotonia que é o day trade. Talvez nunca ninguém vendeu esse conceito para vocês, mas o day trade é monótono, na grande maioria das vezes. Nós que queremos acelerar o day trade, como por exemplo o Marcelo Gonçalves está colocando no chat. Glauco, dá para usar o tempo de 1 minuto?
Nós queremos sempre acelerar o day trade. Eu te respondo, Marcelo, dá para usar 1 minuto, mas não para fazer isso que eu estou fazendo aqui. O 1 minuto tem outro contexto dentro do nosso operacional. Fazer isso aqui, gente, é só para quem é trader de elite. Fazer isso aqui é só para quem é trader de elite. Quando a gente faz a nossa leitura lá no Previsão de Alvos, a gente faz a nossa leitura. O mercado, na imensa maioria das vezes, ele vai para os alvos que a gente lista que ele vai. Na imensa maioria das vezes. Quem é que tem lucro usando previsão de alvos e quem é que não tem lucro? É quem consegue sobreviver à monotonia e achar o melhor ponto de entrada para o mercado. E eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou falando de uma região, que é uma região de interesse. Este é um excelente momento de você clicar, quando você mapeia a região de interesse. Porque só o fato de você ver que o mercado está rompendo fundos ou rompendo topos não é suficiente. Agora, quando o mercado sai de uma região de equilíbrio, meu filho, pode esperar que esse mercado ele vai andar. Então você precisa saber mapear essa região de equilíbrio e você precisa saber gerar contexto e ter paciência e ter disciplina. Porque se você for cair na monotonia que é o day trade, você já clicou 30 vezes. Glauco, eu já cliquei 30 vezes hoje e eu não consegui acertar um trade. Você não consegue sobreviver à monotonia que é o day trade. Você está achando que isso aqui é TikTok, que você fica passando vídeo a cada 30 segundos. Sua cabeça não é de um trader de alta performance ainda. Você não esperou o mercado na região certa. Você não esperou o mercado no ponto certo. E aí tu vem me dizer que o problema é o mercado? O mercado só faz o que eu quero. Pesada essa frase, né? Porque aos meus olhos eu só procuro os movimentos que eu vou entrar. Por isso que o mercado só faz o que eu quero. Agora eu estou complementando a frase. O mercado só faz o que eu quero porque aos meus olhos eu só vou entrar nas regiões que eu quero entrar. Caramba, qual é a dificuldade? O mercado pode fazer 50 mil movimentos, mas só me interessa um só. Só me interessa um movimento no mercado. É o movimento que eu estudei para pegar. A pergunta é: tu vai sobreviver à monotonia de esperar isso ou não? Eu falei que eu ia explodir a cabeça de vocês hoje aí. Primeira vez que eu falei essa frase, o pessoal não entendeu muito bem, não, mas eu sempre falo ela. O mercado só faz o que eu quero, meu irmão. Todo dia. Para qualquer ativo que eu for operar, ele só faz o que eu quero. E não tem como ser diferente. Porque eu não negocio com a minha disciplina. Então, mapeamos aqui região de interesse. E a região de lateralização? Como é que funciona essa região de lateralização, Glauco? Eu vou mostrar no gráfico para vocês. E vou mostrar a região de interesse também, para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula, para que amanhã eu fale das regiões de aceleração e eu vou dizer amanhã como é que vocês vão usar essas regiões de aceleração e de manipulação a favor de vocês, tá? Então, olha só, deixa eu limpar aqui a tela. Vou limpar aqui a tela e vamos aqui para um gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico aqui. Vamos pegar o gráfico aqui. Vamos pegar o gráfico aqui do Nasdaq. Pediram aí no chat. Pode ser qualquer gráfico, tanto faz, tá? Olha só, estamos aqui no Nasdaq. Vou colocar aqui no fractal aqui de 60 minutos, mas tanto faz qual que seria o fractal. Olha só, estamos aqui no gráfico do Nasdaq, num fractal de 60 minutos. Aonde estão as regiões de interesse aqui no Nasdaq? Onde estão as regiões de interesse? Dica bônus para vocês. Dica bônus para vocês. Quando vocês forem procurar uma região de interesse,
Tirem o zoom aqui do gráfico e vocês podem pegar uma linha de resistência. E vocês vão colocar aqui no gráfico, como eu estou colocando essa aqui. Ó. Vocês vão colocar essas linhas aqui no gráfico e vocês vão colocar ela aqui a ponto de tentar alinhar os pavios dos candles em uma determinada sequência, seja em topos ou seja em fundos. Seja em topos ou seja em fundos. Vocês vão tentar alinhar sempre aqui, ó. Sempre. Imagina o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente não viu o gráfico ali para a direita. Vamos imaginar que a gente não viu o gráfico para a direita. A gente só está vendo esse pedaço aqui do gráfico. E aí eu estou vendo que o mercado ele usou essa região aqui como suporte, 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 tá? Então, para este fractal aqui no mercado, para este fractal aqui no mercado, eu vou fazer um recorte aqui no mercado. Essa aqui é ou não é uma região de equilíbrio? Quando vocês olham por esse prisma, sejam sinceros. Vocês enxergam ou não enxergam aqui uma região de equilíbrio para o mercado? Por que que eu estou dizendo isso? O mercado ele passa para baixo e volta para cima dessa região. Para baixo e volta para cima dessa região. Máxima, mínima, 50%. Se isso aqui é uma região de equilíbrio, e eu sei que isso aqui é uma região de equilíbrio, eu acabei de aprender que eu não quero fazer trades nessa região aqui, dentro dessa região aqui. Porque aqui é onde os institucionais vão trazer o preço para o equilíbrio para depois montar suas operações e se desequilibrar, porque é aí que se ganha dinheiro no mercado. Quando eu descubro uma região como essa, eu tenho que deixar ela mapeada no meu gráfico e eu tenho que trazer essa região para a direita. Eu tenho que trazer essa região para a direita, porque enquanto o mercado estiver trabalhando nesta região, ela vai continuar sendo uma região de equilíbrio. Pasmem, pasmem. Ela continua sendo relevante, seja nos 60 minutos, seja nos 5 minutos, seja nos 15 minutos, não importa. Outra dica bônus para vocês. Quanto maior o fractal for de uma região de equilíbrio, mais importante ela é. Nós aqui usamos muito o gráfico diário de 60 minutos. Se você acha uma região de equilíbrio, de interesse dentro dos 60 minutos, ela é muito mais importante do que uma região de interesse dentro de uns 5 minutos. Ela é muito mais importante. Dá só uma olhada nesse gráfico, quando ele vem aqui para a direita, o que que acontece com ele aqui, ó, nessa região? Para onde que o mercado vem aqui antes dele cair? Para onde que o mercado vem? Te pergunto, se você está mapeando um trade e você está olhando para o Nasdaq e está vendo que o Nasdaq está fazendo topos e fundos descendentes e o mercado volta nessa região de interesse e não consegue renovar topos, o mercado não consegue renovar topos. Você tem ou não tem contexto aqui para um baita de um trade de venda aqui? É só achar o ponto de entrada. Nós não vamos discutir isso aqui. É só você achar o ponto de entrada. Quando você começa a ver o mercado por este prisma, entendam o peso das minhas palavras. Quando você começa a ver o mercado por este prisma e você anota isso, contexto um, mercado XXXX está fazendo isso. 2, o mercado está fazendo Z. 3, o mercado está fazendo. Você está anotando um contexto. Você jamais, desde que você não negocie mais com a sua disciplina, você jamais vai pensar em compra nesse mercado. Jamais vai pensar em compra nesse mercado. Você pode até não vender se você estiver lá naquele ciclo de medo ainda. Mas compra você não faz nesse mercado. E aí você vai aplicar isso aqui em qualquer um dos fractais. E aí alguém pode vir no chat e falar assim, pô, Glauco, mas isso é muito simples.
É mesmo, Sherlock Holmes? E por que que você nunca fez? Se isso é muito simples. Por que que tu fica procurando dificuldade aí na frente do gráfico? Então, se você olha para o mercado com esse prisma, buscando contexto e olhando dessa forma, você vai ver que o mercado ele vai ter as regiões de interesse e ele vai ter as regiões de lateralização. E aonde ficam essas regiões de lateralização do mercado? Vamos pegar esse mesmo contexto aqui de região de interesse e eu vou marcar aqui essa nova região com vocês aqui, ó. Região de interesse no Nasdaq. Vou marcar aqui essa região aqui mais abaixo. Vou pintar ela de azul. Regiãozinha de interesse aqui no Nasdaq, ó. Mesmo conceito. Olha aqui os fundos do movimento. Olha aqui os fundos do movimento. E olha aqui os topos do movimento. Isso aqui a gente tá. Isso aqui a gente tá no tempo de 60 minutos. Deixa eu transportar vocês aqui para um tempo de 5 minutos, que é o tempo que a gente opera. Me fala aqui o que que aconteceu com o Nasdaq nessa região. Você acha que o mercado tem amplitude aqui? Ou ele lateralizou? E ele lateralizou pela teoria de Down por um único motivo, né? Ele lateralizou pela teoria de Down porque ele acabou de sair de uma tendência, nesse caso, de baixa. Olha aqui o mercado gritando para vocês como a teoria de Dow funciona. Ele está gritando para vocês. O mercado teve uma tendência e ele lateralizou. Mas eu, Glauco, alguns anos depois de Down ter vivido, estou voltando aqui e mostrando para vocês que o mercado lateralizou porque ele está em cima de uma região de interesse. E esta região, que a gente chama de lateralização, não é região para trader de varejo fazer trade. A não ser que você seja um expert em scalp, que é um outro papo. Logo, toda região de lateralização, vou escrever aqui uma regra, tá? Toda região de lateralização é uma região de interesse. Mas, mas, nem toda, nem toda região de interesse é igual a uma lateralização. O que que eu quero dizer com isso? Eu acabei de falar para vocês, nós não operamos equilíbrio de preço. Aliás, isso está no próprio livro da teoria de Down, tá? E escrito em inglês ainda. Não se opera equilíbrio de preço. Quando vocês mapearem essas regiões aqui, essas regiões são pontos para vocês não fazerem nada, absolutamente nada. Esperem o mercado gritar o que ele precisa que grite para vocês. E aí, vocês vão poder usufruir das outras duas regiões que eu vou falar amanhã. Essas, meus amigos, bota dinheiro no bolso. Existe um motivo muito específico para o mercado ter feito na sequência o que ele fez aqui, ó. E enquanto muito trader ficou sofrendo aqui dentro, nós estamos pegando o suprassumo do mercado. Só porque a gente sabe gerar contexto e mapear as regiões. Então, vocês vão ver que muitas vezes nós vamos mapear o movimento do mercado certo.
mas nem todas as vezes eu vou querer clicar. Nem todas as vezes eu vou querer clicar. O que que acontece com o mercado nessa mesma região lá na frente? Digita no chat. De novo, na mesma região. Só para eu ver se vocês estão acordados ainda, porque já são 10 horas. Lateralizando. Então, amanhã, nós vamos nos encontrar. Ó, eu ia falar algumas coisas aqui, mas eu não posso falar, cara. Não posso falar por dois motivos. Se eu falar, vocês não vão entender o que eu vou falar amanhã. E se eu falar agora, vocês não vão estar aqui amanhã. Então, amanhã eu vou falar como é que vocês vão. Amanhã eu vou falar como é que vocês vão fazer trade, clicar, botar dinheiro no bolso, usando essas regiões e as duas regiões de aceleração e de manipulação. Clicar, que é o que a gente quer. Como é que eu vou, Glauco? Né? Eu já estou dizendo aqui, ó, o mercado vai abrir amanhã, mercado B3, e tem um mercado Forex hoje. Começa a olhar teu gráfico do jeito que eu estou te mostrando aqui agora. Começa a olhar teu gráfico desse jeito aqui. E amanhã você vai voltar aqui no chat e não só olhar o gráfico. Começa a ter a postura que eu te falei que você precisa ter de um trader de alta performance. Em que tipo de ciclo que você está? Anota quem é você nesse momento e o que que você está buscando no mercado. Lembra do que eu falei que a grande maioria não consegue suportar a monotonia que é o day trade. E amanhã volta aqui. Nós estamos com mais de 800 pessoas na sala. Amanhã vamos ver se essas mesmas 800 vão estar aqui para ouvir o que eu tenho para falar. Que amanhã é a continuação. E amanhã, de verdade, independente se vocês vão prosseguir ou não, eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão fazer trade usando as regiões de aceleração e região de manipulação. Para não ficar dúvida mais para ninguém, como é que eu vou usar essas regiões a meu favor. E você vai parar com esse negócio de ficar buscando facilidade no day trade. Tu vai entrar nas melhores regiões do mercado. Beleza? Então, a gente se vê amanhã. Estamos encerrando aqui um pouquinho depois do horário. Eu sei que todo mundo aí tem algum compromisso ainda, né? Alguns vão dormir, outros não. Mas eu queria agradecer a presença de todos. Foi maravilhoso, é um momento bacana. É um momento onde a gente pode elucidar muitas coisas. Eu tive a oportunidade de falar para vocês um pouco da minha história. E isso me deixa muito orgulhoso, não pelo fato de falar sobre mim, mas pelo fato de estar alinhando isso com o meu propósito, que é simplificar o mercado, mas a simplificação do mercado, alinhado com a cabeça certa, ela vai te dar um lucro muito forte. E eu quero te mostrar isso amanhã e eu vou ter outras oportunidades ainda para te mostrar. Então, a gente se vê. Beijo no coração para todos. Obrigado pela presença. A gente se encontra aí nas arenas da vida. Para quem já faz parte aí do Previsão de Alvos, amanhã tem previsões aí à torta e à direita. Para quem é da Arena FX, aí a gente vai operar mercado Forex agora ainda. A gente ainda tem operação para fazer. O dia não acabou. Tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, gente. Estou encerrando por aqui. Valeu. Pessoal do suporte aí pode encerrar a sala. Eu vou desligando aqui a câmera. Até mais. Recording. Ô, Bru. 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 Aham. E amanhã tem de novo, eu quero assistir. Não, de tarde, né? Meu Deus do céu.
Gratidão. Tá, obrigada.